começar falando sobre a angelologia. Angelologia, não é angiologia. Não é angiologia, é angiologia da medicina, da para medicina. tratar o coração. Quase que eu cometo essa gafe, mas eu fui pesquisar. Então, como que surgiu essa história? A gente sabe que na Bíblia aparece vários anjos, aparece também os tipos de anjo, tem hierarquia, como que isso foi estruturado? Porque existe um estudo sobre os anjos. Uhum. E separado o primeiro pastor pode falar o que tem na Bíblia e separado da Bíblia também depois. Beleza. Vamos partir de uma primícia base, que a Bíblia trata o mundo espiritual em dois ambientes, né? Céu, que é o céu do Deus, e um local onde Satanás e seus demônios habitam, que a gente não vai chamar de inferno, porque tecnicamente o inferno não está inaugurado. Sim. Porque o inferno é destinado a besta, a falso profeta, a Satanás e seus demônios. Então, esse ambiente de inferno, tecnicamente, ele não está inaugurado ainda, que ele vai ser inaugurado com essa galera. E as pessoas que foram pro inferno voltaram? Então, elas não foram pro inferno, foram para algum ambiente espiritual, tipo Tártaro, ou... Uma revelação, Hades, uma revelação, porque não é exatamente, porque como tem muita gente morrendo hoje, aliançada ao lado negro da força, vamos colocar essa linguagem assim, elas vão parar em algum lugar, e quando elas fazem pactos espirituais no inferno, elas não estão literalmente nesse inferno que a Bíblia fala do Apocalipse, mas sim num lugar, num ambiente espiritual, onde Satanás habita, tem seu trono e ele mora com os seus anjos, demônios, arquiduques do inferno e tal. Então esse lugar onde as pessoas visitam, que elas dizem que elas estiveram, né, não é o inferno que a Bíblia anuncia que terá, porque ali só vai ser inaugurado com a besta, o falso profeta e o anticristo. Sim. Então aí esse lugar onde as pessoas do lado negro da força fazem pacto, visitam, ou algumas pessoas inspiradas por Deus têm acesso, isso é um ambiente espiritual diferente. Certo. Tá, então vamos dividir. Neste ambiente de Deus aqui, você tem uma classe de mensageiros, que a Bíblia vai tratar a palavra hebraica para mensageiro, esses anjos. Seria o Gabriel? Não são os anjos renascentistas, gordinho, de cabelinho encaracolado, influenciado pela cultura grega, influenciado pelos cupidos e tal. Não são. Não tem nada a ver. Certo. Esses seres espirituais, cara, que são esses mensageiros de Deus, eles são divididos em várias categorias. O judaísmo místico vai tecer muitas ideias relacionadas a isso. Na Bíblia que nós conhecemos, em Gênesis, Apocalipse, você vai ter em alguns momentos específicos a presença desses seres. Certo. Que a Bíblia vai dizer que quando na primeira visão de Isaías está sendo impactado na morte do ano que morreu o rei Urias, né? O rei Uzias, ele vai e vê a glória de Deus no trono. É uma dinâmica interessante, porque é uma questão por referência, né? Como ele era um profeta do palácio, então ele vê o trono de Deus e ele sabe descrever o que ele está vendo. Que a borda da orla, né, cara, enche o tabernáculo, enche o templo, e quando ele contempla a glória de Deus, ele fala aquela célebre frase: eu vou morrer. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Aí um serafim pega uma brasa viva e toca a boca dele com uma tenaz. Então todos esses elementos, você precisa registrar isso. E qual que é a descrição do serafim? O serafim é um anjo que leva adoração direto para o trono de Deus. Então esse serafim tem 6 asas. 2 ele cobre os pés, e é intrigante porque na cultura indiana uma forma de você respeitar o outro é não estender a planta dos pés para a pessoa sentada. Interessante. E aí você vê que eles têm formato de humanoide. Humanoide, porque eles têm 2 pés, então 2 asas cobrem os pés, 2 cobrem e 2 voam, né? Certo. Então são 6 asas. E aí você vai ter a descrição dos querubins. Os querubins são os anjos que se aproximam mais da forma humana. Que daí você vai ver que eles são como guerreiros mesmo. Eles se apresentam literalmente como guerreiros de Deus. Eles se apresentam literalmente como homens fardados. Soldados de Deus. Certo. Tanto que na frente do Éden tem 2 querubins com as espadas desembainhadas flamejantes, que ficam ali guardando a entrada do Éden. Então essas classes mais clássicas que você tem. E aí você vai ter os príncipes das regiões. Que aí você vai ter os 7, o que é a Cabala, as outras ordens de que angelologia vão ensinar sobre esses 7 guardiões. São Uriel,
Gabriel, Miguel, que é o príncipe sobre Israel. Porque quando você está vendo a realidade que está rolando, que Daniel está recebendo aquela resposta, onde todo mundo resolve fazer jejum de Daniel de 21 dias, e está rolando toda aquela dinâmica, Sim. Diz que esse anjo mensageiro, que não é um arcanjo, ele está descendo, trazendo uma resposta. E ele é interceptado no ar por um principado, que era o principado da Pérsia. Eles começam demônio. uma luta nos ares, um demônio, um Uhum. príncipe guardião daquela região. E aí, cara, ele está resistindo ali. Quem vem para liberar a resposta é o arcanjo Miguel, que é o príncipe sobre Israel. Miguel, acho que ele é um dos que mais aparece na Bíblia, Sim, né? porque, segundo a tradição, ele é o arcanjo sobre Israel. Sobre Israel. E aí, como a resposta era relacionada a sair, a volta do povo para Israel por conta do final do cativeiro babilônico, essa mensagem chega até. Só que o que acontece? O príncipe da Grécia vem para a guerra. E por quê? Não sei. Porque naquele momento ia ter uma transição de poder, que a Pérsia ia deixar de existir e toda aquela região ia virar grega. Porque depois daquilo, é que esse período não aparece pra gente na Bíblia, porque é o período da Guerra dos Macabeus, são aqueles 400 anos de silêncio ali. Sim. Porque a transição do final ali, do começo do cativeiro, do final do cativeiro para lá, já é final do livro de Malaquias e o começo dos 400 anos intertestamentário. Sim. Então, aquele período dos 400 anos, parte desse período é o domínio helênico. Que a Grécia mandou praticamente no mundo todo. Aí a potestade muda. Exatamente, o principado muda. O principado de ataque muda. Então você tem literalmente todo esse ambiente espiritual sendo representado na Bíblia. Certo. E esse mesmo ambiente aparece no Novo Testamento, porque quando você está lendo o livro de Lucas, Lucas diz que quando Jesus está para nascer, os pastores estão no deserto e daqui a pouco eles olham para os céus e veem as miríades de anjos do Senhor anunciando o nascimento do Messias. Animal, né? Paz na terra aos homens de boa vontade, sabe? Tipo assim, você vê isso nitidamente no texto bíblico. Não quer dizer que o anjo, a imagem do mensageiro, é presente constante nas escrituras. Sim. Como você também vai ver Jesus confrontando o diabo, o inferno. O próprio diabo se apresenta, o próprio inimigo de Deus, que é o mesmo que aparece no livro de Jó, ele vai aparecer para Jesus no deserto para tentar. Sim. E quando ele é derrotado, Jesus ganha autoridade sobre os demônios. Você não vê Liberou o nível. Você não vê Jesus expulsando demônio antes dele vencer Satanás no deserto. Então quer dizer que depois que ele vence Satanás, ele ganha esse nível de autoridade, ele passou de cinza para branco. Exatamente, ele deu esse gap na vida espiritual. Vamos usar um upgrade. Não nos julguem por isso, mas ele A gente vai usar muita linguagem de jogo, de filme. Então, você não vai ser menos cristão por gostar disso. Exatamente. Já começa por aqui. Esse é o ponto principal do canal. Então, a gente vai misturar um pouco essas falas, tá? O Jesus opô não é blasfêmia, pelo amor de Deus. Exatamente. Jesus opô, Jesus subiu de nível, Jesus ficou overpower. Isso não é blasfêmia, tá, gente? Então, pode continuar, pastor, por favor. Porque a gente vê isso acontecer, né? Jesus, ele sai da condição de ser o filho de José. Sim. Porque ele está na condição de ser o filho de José. Ele entende seu chamado, ele é batizado, ele precisa ir para o deserto para ser tentado. E quando ele muda de fase, né? Quando o ministério dele vai iniciar, aí ele tem autoridade sobre os demônios. Aí a Bíblia diz que os demônios se sujeitam à autoridade de Cristo. Que daí ele não é mais o filho de José, ele é o Cristo, o filho do Deus vivo. Quando ele chega na aldeia, cara, os demônios começam a sair em desespero. Ele liberou o poder. Isso que é interessante, porque a Bíblia fala abertamente sobre isso. Sim, com certeza. Todo o Novo Testamento, Jesus está com embate direto com esses seres espirituais, com essas dinâmicas espirituais. Os próprios discípulos, quando saem de 2 em 2, em 72 pessoas saem em grupos para, os 70 discípulos saem para ensinar de 2 em 2, eles dizem, cara, a gente viu os demônios saindo correndo, Satanás sendo despencado do céu, as coisas acontecendo, os demônios se sujeitam à sua autoridade, né? É claro que
quando a gente está falando de angelologia e demonologia, não tem que criar doutrina sobre isso. Sim. A gente tem que entender que a doutrina central é outra. Até porque os anjos, eles não podem ser adorados. Sim, eles nem querem ser adorados. E eles não querem Eles também. não querem O ser único que adorados. teve o desvio foi Satanás, que convenceu os outros e caíram. Essa dinâmica, cara, tipo assim, a gente vai entender, algumas pessoas vão falar que não, que Satanás não é um querubim. Algumas pessoas vão dizer que algumas linhas teológicas, né, que elas não concordam com a visão demoníaca, como a maioria dos pentecostais segue, e alguns que vão defender a ideia de que Satanás está a serviço de Deus e principalmente ele queria trazer, ele quis enganar Eva para que o povo fosse livre da opressão do próprio Deus, né? Tipo, coisas nessas dinâmicas. Parece o discurso do advogado do diabo, do Al Pacino. Exatamente, cara. Não sigam esse tipo de discurso, criança. Exatamente. Então, quando você começa você vai encontrar linhas de todos os níveis. Sim. Né? Você vai encontrar falando de angelologia, né? Angelologia. Você vai encontrar uma linha que ela é totalmente cabalística, que é fundamentada no misticismo judaico, que você vai ter 72 anjos que vão estar ali a serviço das pessoas, né, e que você pode fazer consultas, você pode descobrir qual que é o teu anjo guardião. Então, o lado negro da força, o ocultismo, o esoterismo. Então, você vai ter várias linhas, a própria... eu acho que é Mônica Boklinhoff, que ficou famosa nos anos 90, que ela escreveu um livro sobre os anjos da Cabala, né? É uma brasileira que era da Umbanda e depois escreveu um livro bem famoso e vendeu muito, foi até um best-seller no Brasil, que explicava sobre essa questão, ia naqueles programas da tarde, da TV aberta, falar sobre angiologia, se criou-se até uma numerologia em cima. Então, se você pensa assim, você tem uma linha mística muito influenciada por essa ideia dos anjos. Sim. E você vai encontrar em muitos testemunhos pessoas que foram auxiliadas por pessoas que ninguém sabe quem foi, pessoas que foram livres da guerra no meio de milharais, conduzidos por pessoas que eles nunca mais viram. O próprio exemplo do exército, né, que estava na guerra, o exército viu que tinha vários, muita gente. Cara, assim, Guerra dos 6 Dias. O documentário A Guerra dos 6 Dias, você vai ter um livro muito bom do Muro dos Leões. Eu vou trazer certinho esse livro para você, para apresentar aqui no próximo. Nesse eu não consigo. Conta a história da Guerra dos 6 Dias. Tem um relato de um dos generais, um dos comandantes, cara, de uma tropa egípcia, que vem vindo na frente um único soldado israelense, levando preso um pelotão inteiro. E quando o comandante daquele pelotão é dito assim, mas por que vocês não revidaram? Ele falou, é que você não via as hostes espirituais que estavam lá por trás, protegendo o exército de Israel. Animal. Cara, é isso o tempo inteiro, não foi uma guerra no mundo físico apenas, foi uma guerra em dimensões espirituais. E quando a gente está falando de dimensões espirituais, a gente tem que entender que não são só anjos que existem no mundo espiritual. A Bíblia fala de uma variedade de seres espirituais, como os 4 seres viventes, como os 24 anciões, que quando João vê, ele só consegue fazer uma referência, Sim. Mas podem ser totalmente diferentes à medida que a gente está envolvido. Pra gente organizar, então, dos anjos já o professor quer falar mais alguma coisa? É só que, como você vai ter a classe, quando você vai encontrar o texto de Efésios, dizendo que existe uma classe de principado, potestade, dominador, pro lado dos anjos também existe uma hierarquia. Uma hierarquia, entre né? anjos, arcanjos, serafins, querubins, que não são a mesma coisa. Então a gente tem que só ter essa atenção que quando você está falando sobre os anjos que estão a serviço de Deus, eles têm uma hierarquia e eles, como todo mundo espiritual, eles também obedecem ordem e têm uma dinâmica hierárquica muito bem estabelecida.